Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, nobres pares dessa casa e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu inicio o meu discurso agradecendo a Deus pela minha vida, da minha família, dos meus amigos e de toda a população do nosso município. Eu abordo um assunto que está chateando a nossa população: a falta de água que atinge os moradores de Cacoal. Tarefa simples como tomar um banho, lavar roupa, está se tornando um transtorno para os moradores do bairro Vista Alegre e de outros bairros mais altos da cidade de Cacoal. Os moradores da rua Mário Quintana estão reclamando da água suja e da falta de água em momentos essenciais para a manutenção da família. Vale lembrar que em 2020, o então deputado estadual Adailton Fúria denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa que os cidadãos de Cacoal estavam sofrendo com a falta de abastecimento de água em suas residências. Citou que o SAAI, gerido pelo próprio município ao qual administra, estaria sendo alvo de sucateamento para justificar uma possível terceirização ou uma possível privatização. E o transtorno está se repetindo no ano de 2022. Neste caso, eu concordo totalmente com o ex-deputado Adailton Fúria e atual prefeito de Cacoal. Se houver realmente interesse em querer privatizar o SAAI, nós levantaremos uma voz contra esse tipo de manobra. Se estão querendo privatizar o SAAI, nós temos que unir forças. E esse parlamento não pode se calar. Isso não pode acontecer no município de Cacoal. O recado está dado. Hoje, vou abordar um tema sobre segurança pública no município de Cacoal. O conceito de segurança pública está relacionado a um estado de normalidade que permite os cidadãos usufruir de seus direitos e cumprir com todos os seus deveres. Tudo isso sem transcorrer risco de sofrer atentado à sua integridade física ou ao patrimônio público e privado. Na prática, é poder viver sem medo de ser assaltado, roubado, morto, agredido, furtado ou violado de alguma maneira. Isso é de fundamental importância, que a segurança pública seja levada a sério pelos gestores de nível municipal, estadual e federal. A segurança pública é uma das atribuições do Estado para garantir à população as condições de produtividade, qualidade de vida e confiança para trabalhar, empreender, investir, gastar e construir a própria carreira. Por isso, é muito importante que cada município tenha o Conselho Municipal de Segurança Pública. E aqui em Cacoal, nós temos o nosso. O Conselho de Segurança Pública, o CONSEG de Cacoal, tem por função nortear diretrizes para políticas públicas de segurança. O debate amplo e democrático sobre a violência urbana e os direitos humanos por meio da participação de representantes da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, das associações de moradores e dos representantes dos órgãos de segurança pública, visa a gestão compartilhada da segurança pública no município. No Brasil, o número de assassinatos caiu em 7% no ano de 2021, na comparação de 2020. Em 2021, no Brasil, foram registrados 41.100 mortes violentas, intencionais, sendo 3.000 a menos que 2020. Trata-se de um menor número desde 2007.
A corrupção, a criminalidade, a violência e a desigualdade social são os principais desafios da segurança pública no Brasil. E agora eu trago dados da segurança pública de Cacoal. Em comparação em 2020 e 2021, os números da violência diminuíram em Cacoal. Foi fechado o primeiro quadrimestre, sem nenhuma morte de homicídio doloso. E esses dados são da Polícia Militar de Rondônia. Para se ter uma ideia dos dados de janeiro a dezembro de 2020, de janeiro a dezembro de 2021, o latrocínio, em 2020 nós não tivemos nenhum, em 2021 tivemos um aqui em Cacoal. A violência, as lesões corporais, em 2020, tivemos 522 lesões corporais. Em 2021, esse número baixou para 396, uma queda de 24%. A violência doméstica, em 2020, tivemos 503 casos. No ano de 2021, tivemos 433, uma queda de 13%. Agora, o que é mais preocupante nessa informação é a quantidade de estupro no município de Cacoal. Em 2020, o município de Cacoal teve 24 estupros. Em 2021, esse número aumentou para 33 casos, um aumento de 37%. E de acordo com a Polícia Militar, o crime de estupro foi o que mais teve um aumento significativo. E qual o motivo? Das pessoas estarem aglomeradas por motivo da pandemia. Vô molestar criança, padrasto molestar enteada e assim sucessivamente. Nós devemos ficar atentos com um número tão alto de estupro numa cidade tão civilizada como a nossa. Isso não é possível aceitar. O crime de violência doméstica em Cacoal foi reduzido, e isso é motivo de vitória. Em Rondônia, crimes de feminicídio tiveram um aumento de 29% durante a pandemia. É um cenário preocupante. Rondônia ocupa o 6º lugar no Brasil nos maiores índices desse tipo de crime. Também é angustiante o número de estupro e, igualmente, os números de violência doméstica. Falo isso porque semana passada participei da primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança pós-pandemia. E os números estão para a sociedade conhecer e saber o que nós esperamos do setor de segurança pública. Desde então, 1.143 mulheres vítimas de violência física ou moral foram atendidas pela polícia dentro do estado de Rondônia, resultando na prisão de 143 agressores. E vale lembrar que esses últimos números, 1.143 mulheres, foram apenas no mês de fevereiro de 2022. Apesar dos esforços dos poderes e da própria sociedade, os resultados do enfrentamento à violência contra a mulher não apresentam na velocidade e urgência que a situação exige. Um exemplo claro é aqui em Cacoal. Até hoje o prefeito de Cacoal não implementou a Lei 4.721, de nossa autoria, que versa sobre o combate à violência doméstica. Ainda sobre os números, é importante avaliar os dados considerando um possível aumento de notificações e denúncias, como reflexo de um movimento de conscientização e encorajamento das mulheres em relatar os casos às autoridades. Eu vou pedir 2 minutos, presidente. Sabemos que a seara penal é muito importante, mas não resolve o problema da violência contra a mulher. É a execução de políticas públicas, a mudança de cultura, a transformação social, o debate sobre a igualdade de gênero e a responsabilidade do gestor municipal quanto a esta temática, deixada de lado nessa administração municipal.
Para finalizar, eu deixo uma reflexão para a nossa população. O talento assusta. Há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes eu fico pensando que a burrice é uma ciência. Por isso, finge-te de idiota e terás o céu e a terra. O problema é que os inteligentes gostam de brilhar. Que Deus os proteja. Nelson Rodrigues e Rui Barbosa. Tenham todos uma ótima semana.